O mesmo sermão durou 120 anos. E Noé dizendo, olha, daqui a 120 anos virá um dilúvio. As águas inundarão a terra. E só vai sobreviver quem entrar na arca que eu estou construindo. Daqui a 100 anos. Daqui a 90 anos. E aí tem um detalhe interessante que a gente, quando estuda a Bíblia, a gente aprende. Deixa eu te perguntar. Qual foi o homem que mais viveu na face da terra? Matusalém. Quantos anos ele viveu? 969. 960. Já pensou? Quase 1000 anos o homem viveu. 969 anos Matusalém viveu. Agora você sabe o que significa o nome Matusalém? É um nome hebraico, Metussalém. E Metussalém em hebraico significa em sua morte o fim virá. Em sua morte o fim virá. Quando é que morreu Matusalém? No ano do dilúvio. Ele não entrou na arca, porque ele não estava vivo. Mas no ano do dilúvio, ele morreu. Agora, sabe o que é mais impressionante? Por ter vivido 969 anos, Matusalém conviveu com Adão cerca de 600 anos e conviveu com Noé mais de 300 anos. Então, Matusalém é o elo do Antigo Testamento que liga Adão a Noé. Ele conviveu com Adão centenas de anos e conviveu com Noé centenas de anos. Noé entra na arca, ele e sua família, toda aquela geração morre, sobram 8 pessoas, e essas 8 pessoas continuaram a história da humanidade, crendo que eles haviam sido criados por um Deus, em 7 dias na semana, ou em 6 dias, descansaram no 7º, aprenderam a sacrificar, esperando o Messias. E quem é que contou essas coisas para Noé? Matusalém. E ele aprendeu com quem? Com Adão. Então, a verdade não se perdeu. O conhecimento da origem da humanidade não se perdeu. E é por isso que quando eles saem da arca e começam a povoar a terra, eles tinham uma clara compreensão da história, por causa de Matusalém. Em sua morte, o filho. Bonito, né? Os verbos que a Bíblia vai fazendo, né? Noé pregou então 120 anos, e desse tempo Matusalém ouviu pregar. Mas no ano do dilúvio, ele morre. E ele não está aí na arca. Toda aquela geração pereceu nas águas do dilúvio. E a Bíblia diz que quando começou a chover, eles gritaram, Noé, abre-nos a porta. Ele não podia, porque Deus havia fechado. E todos eles pereceram. Então aqui você tem um conceito bíblico de que uma porta vai se fechar. Ou seja, as pessoas tiveram um tempo de oportunidade, e quem dentro desse tempo tomou a decisão e aceitou o plano, entrou na arca. Quem não aceitou o plano de Deus, pereceu nas águas do dilúvio. E aí você tem 8 pessoas que aceitaram o plano. Esses 8 nós chamamos eles de remanescentes. É um povo que permaneceu fiel enquanto todo mundo se dobrou ou não quis aceitar. Agora no Novo Testamento, uma experiência que tem a mesma imagem que uma porta se fechando. É uma parábola contada por Jesus. A parábola das 10 virgens. Lembra da parábola? As virgens, elas estavam esperando a chegada do noivo. Como é que funcionava o casamento nos tempos de Cristo? Era assim. O noivo morava com seu pai, e ele saía de sua casa, da casa do pai, ia até a casa da noiva, buscar a noiva, e depois ele voltava para a casa do pai, onde a festa aconteceria.
Interessante que até hoje, né? A tradição permanece, né? O pai da noiva que geralmente dá a festa. Né? No tempo da Bíblia já era assim. E aí, as pessoas que eram amigas do noivo ou da noiva, esperavam que o noivo passasse da casa dele para a casa da noiva, para se juntar ao cortejo. Quer seja na ida, quer seja na volta. Então, se juntavam ao cortejo, buscavam a noiva, iam para a casa do pai do noivo celebrar a festa. E naqueles tempos não havia energia elétrica, né? Todas elas usavam a lamparina. E essa lamparina, obrigado, Sara, era movida a azeite de oliva. Então, dessas 10 virgens, 5 levaram azeite nas lamparinas e azeite de reserva. 5 levaram azeites só na lamparina e não levaram azeite de reserva. Quando a noite chegou, todas acenderam as lamparinas, mas o noivo demorou a chegar. E as 10 adormeceram. Quando foi meia-noite, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Aí elas acordaram. Todas estavam dormindo. Só que 5 delas tinham azeite de reserva. Alimentaram suas lâmpadas e se juntaram ao cortejo. 5 não tinham azeite de reserva. Aí pediram azeite emprestado para as outras 5. A resposta foi: se nós emprestarmos para vocês, vai faltar para vocês e para nós. Vai atrás de quem vende e compra. Aí as 5 saíram para comprar. Mas enquanto elas foram comprar, o noivo chegou, entrou na casa do pai e a porta foi fechada. Depois da porta fechada, chegaram as 5 que foram comprar azeite. Bateram a porta e disseram: abre-nos a porta. O noivo abriu a porta e perguntou assim: quem são vocês? A gente ia se juntar ao cortejo, mas faltou azeite. Eu não conheço vocês. Os meus amigos já entraram todos. Quando eu cheguei, ele fechou a porta. Ou seja, esta parábola diz que quem entrou para as bodas está salvo e quem ficou do lado de fora está perdido. Então você não vê aqui também uma cena de fechamento da porta da graça, da oportunidade? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Bodas quer dizer casamento. É a palavra antiga para casamento. E fechou-se a porta. Então, a Bíblia não tem essa expressão, o fechamento da porta da graça. Mas o conceito é totalmente bíblico. Ou seja, haverá um tempo em que aqueles que tomaram suas decisões serão salvos e não mais se perderão, e que aqueles que se perderão não mais poderão se salvar. Se cumprirá Apocalipse 22, 11, que é esse texto aqui. Quando essa porta da oportunidade se fechar, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo não mais se perde, quem está perdido não mais se salva. Então vai chegar esse momento. Todos nós que estamos aqui nessa noite, aqui estamos porque nós temos o desejo de um dia habitarmos com Cristo no céu. Não é verdade? Todos nós queremos a salvação. Aqui ninguém quer morrer a morte eterna. Por isso estamos aqui. Então a Bíblia ensina que hoje há oportunidade para nós, para fazermos as escolhas certas. Mas chegará o tempo em que isso não mais será possível. Hoje ainda há oportunidade de salvação. Chegará o tempo que essa oportunidade vai terminar. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho mais. Vamos para João 3,16. Esse aqui pode ser chamado de o verso áureo da Bíblia, o verso principal. Pode ver comigo? Porque Deus Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Deu seu filho unigênito. Então, a
a iniciativa pela salvação do homem não partiu do homem, partiu de Deus. Alguém me perguntava há pouco ali, né? Pastor, quem é que matou o primeiro cordeiro? Né? Quem matou o primeiro animal lá no Éden? Gênesis 3, 21 diz que foi o próprio Deus. Porque Adão e Eva comeram do fruto proibido, perceberam que estavam nus. Aí a Bíblia diz assim: e fez o Senhor Deus vestimentas de peles e cobriu Adão e Eva. Se o Senhor fez vestimentas de peles para cobrir a nudez de Adão e Eva, quem é que matou o cordeiro? Ele. O primeiro foi ele. Para mostrar o quê? O plano da salvação. Você comeu do fruto e está nu. Essa expressão nu aqui quer dizer igual a serpente. Mas eu vou cobrir a sua nudez com a pele do cordeiro. Porque um dia o cordeiro vai morrer para você ter vida eterna. Então veja que a salvação sempre foi pela graça. Né? Então Deus é aquele que vai atrás do homem. Agora, como que o homem se salva? Ou quem é que vai se salvar? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Quem é que vai ter a vida eterna? Aquele que Quem crê. E quem não crê? A morte eterna. Então, a humanidade só tem dois caminhos. Ou morte eterna, ou vida eterna. O apóstolo Pedro escreveu assim, 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ou seja, Deus não está tardando a volta dele como alguns acham. Pelo contrário, ele é longânimo, ele é bondoso para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? A ele. O que Pedro disse lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, lá, cheio do Espírito Santo? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Então, a mensagem de Deus para a humanidade é esta: creiam em Jesus Cristo como Salvador, se arrependam dos pecados, porque aqueles que crerem nele, se arrependerem, serão salvos. Agora, e quem não quiser crer, quem não quiser se arrepender, Deus vai respeitar. Deus vai respeitar. Aliás, Deus dotou cada ser humano de algo muito especial: o livre-arbítrio. Às vezes você talvez já se perguntou assim: pastor, por que Deus deu livre-arbítrio? Não podíamos ser todos programados para obedecer? Ele podia. Ele podia ter feito todo mundo robozinho, que obedecesse sem questionar. Mas por que ele não fez isso? Porque o amor pressupõe escolha. Liberdade. O amor pressupõe isso. Você pode forçar alguém a amar você? É possível? Não. Forçar alguém a amar você? Nem queira, né? Aqui, quem tem filho aqui? Você consegue forçar o filho a te amar? Pega lá a sandália, me ama, garoto, toma! Você faz isso? O que a gente faz para que os filhos não nos amem? Hã? A gente ama. Existe uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. Quem que alguém ama em você? Ame essa pessoa. Aí a pessoa vai te amar. Só o amor desperta o amor. A gente, quando namora de alguém, não faz isso, né? Começa a mandar presentes, né? Cartinhas, bilhetes. Hoje é e-mail, né? WhatsApp, né? No meu tempo era cartinha, a gente escrevia, né? Quem é que já recebeu carta de amor? E quando chegava a carta da pessoa que a gente amava? Nossa, a gente pegava aquela carta. Algumas iam perfumadas, né? Aí abria a carta. Eu lia quantas vezes a carta? Perdi a conta de quantas vezes.
Sara não sabe o que é isso, não sabe. Só pegou carta. A gente lia a carta 5, 10, 15 vezes. Parecia que a pessoa estava falando ouvido a gente, né? Lembrando da voz. Assim. Então a gente, quando quer que alguém nos ame, a gente tem que amar a pessoa. É assim que Deus faz. Ele deu liberdade para todos e ele manifestou o seu amor enviando Jesus. Quem responder a esse amor vai ser salvo. Quem ignorar esse amor vai ser condenado. Mas o amor pressupõe liberdade, escolha. O que significa terminar o tempo de graça? A porta da graça se fechar. Quando é que as pessoas não mais terão a oportunidade de aceitarem Jesus e serem salvas? Quando Jesus deixar o santuário no céu. Aonde ele está nesse exato momento. Então Jesus está onde agora? Nessa quinta-feira. Ele está no santuário. Está no céu. E ele faz o que no santuário? Ele intercede. Né? Ele é o advogado. 1 João 2:1, né? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Então Cristo hoje ele é advogado. Então, enquanto nós temos a oportunidade, nós podemos pedi-lo que ele interceda por nós, que ele assuma o nosso caso. Mas chegará o tempo que isso não mais será possível. E quando será esse tempo? Quando ele sair do santuário. Então a palavra de Deus ensina isso. Aqui está o texto que eu mencionei, né? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. É lá que Jesus Cristo está. Ele está no santuário celestial junto ao Pai. O autor de Hebreus escreveu assim, Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece de nós. Aliás, ele foi tentado em tudo a nossa semelhança. Só que ele nunca pecou. Então, oportunidade de salvação significa ter o advogado à sua disposição. Enquanto tiver ele lá no santuário, você tem a oportunidade. Quando ele sair do santuário, acabou a oportunidade. Então vamos agora para o momento em que Jesus deixará o santuário. Daniel capítulo 2, verso 1. É o profeta Daniel quem fala dessa cena. Nesse tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel? É Jesus. Se levantará. Só pode se levantar quem um dia se sentou. Se você vai para Daniel capítulo 7, ali tem a cena onde Jesus se assenta. Lá diz assim, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Em Daniel capítulo 7 é a cena do juízo de Deus começando. Nós estudamos aqui, o primeiro tema foi esse, né? O juízo de Deus. Então Deus vai julgar cada ser humano, cada pessoa será julgada. E esse julgamento é que vai definir quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Então nesse julgamento que começou lá no santuário celestial, Cristo é o nosso advogado. Mas agora, quando ele se levanta, é por quê? Porque acabou o julgamento. E o que acontece quando termina o julgamento? Então veja, nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Sabe que tempo de angústia é esse? É o tempo da angústia de Jacó. É o tempo da grande tribulação, da qual falou Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 24. Mas, pastor, que tempo de tribulação é esse? É o que nós vamos estudar semana que vem. Esse será o tema da semana que vem. A grande tribulação. Nós vamos entender o que tribulação é essa. Quando é que ela vai começar? Quando Jesus se levantar. Quando acabar o juízo do céu. Ou seja, terminado o juízo, ele conclui sua obra no santuário.
Jesus vai despir suas vestes de sumo sacerdote, vai vestir suas vestes reais e voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, por que Jesus não voltou ainda? Porque nesse exato momento o juiz está em andamento. Quando ele terminar o juízo, o julgamento, todos os casos terão sido decididos. Aí ele deixa o santuário e ele vem à terra para buscar os salvos. Então, esse momento que ele se levanta do santuário é o que nós chamamos o fechamento da porta da graça. E aí começa a grande tribulação. Por que grande tribulação? Porque quando Jesus sai do santuário, lá fora tem 7 anjos esperando ele, cada um com uma taça na mão. Aí Jesus enche essas 7 taças e diz assim: ide pela terra e derramai as 7 taças. Aí começam a cair as 7 últimas pragas. Semana que vem, vamos ver isso com detalhes. 7 pragas serão derramadas sobre os ímpios. Olha o que Jesus falou: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Que tempo de prova será esse? Será um tempo em que as pragas estarão caindo sobre a terra. Será um tempo em que os justos estarão passando pela grande angústia, pela grande tribulação. Então veja, os ímpios vão receber 7 pragas e se perderão. Os salvos passarão pela angústia de Jacó, mas serão salvos. Então, qual placa você quer? Ainda que a gente passe pela tribulação, nós queremos ela, né? Porque no final nós seremos salvos. E quem passar pelas pragas sofrerá durante as pragas e ele depois será destruído. Então o caminho é o caminho que Jesus nos mostra. É por isso que ele hoje está no santuário, mas ele não ficará lá para sempre. Quando ele concluir sua obra no santuário, ele deixará o santuário e voltará à terra para buscar aqueles que o aceitaram como Salvador. Até aqui alguma dúvida? Claro para todos? Então, quando nós falamos de fechamento da porta da graça, significa não há mais oportunidade de salvação. Jesus intercedeu por aqueles que desejaram. E quem até aquele momento não quis, agora não adianta mais. Porque não há mais a oportunidade. Jesus deixa o santuário celestial e ele então volta para buscar os seus filhos que se prepararam. Então, quando Jesus voltar, ele não vem para salvar, ele vem para buscar quem já está salvo. Porque a decisão teve que ser tomada antes desse momento. Esse momento é só o momento em que ele vem para dar a recompensa. Lá em Apocalipse 22, 12, ele fala isso, né? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Então ele vai voltar para dar o galardão. Galardão quer dizer recompensa. Para quem se preparou a vida eterna, para quem não se preparou a morte eterna. Isso quer dizer que todos nós que estamos aqui nessa noite, temos diante de nós o oferecimento da salvação. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E todos aqueles que aceitam esta graça entram num processo de santificação que culminará com a salvação. Aqueles que não aceitam esse processo vão se perder. Então nós temos que fazer uma escolha. A quem nós vamos servir? Quem vai dominar nossa mente, nosso coração? Por que nós seremos pautados? E o diabo, que é o nosso inimigo, ele tenta colocar no nosso caminho todos os atrativos possíveis para desviar você do caminho verdadeiro. E sabe como o diabo faz isso?
como ele tem 6.000 anos de experiência com a humanidade, ele sempre ataca as pessoas no ponto fraco das pessoas. Quer ver uma coisa? O diabo nunca vai vir para me tentar com relação a cigarro, bebida. Por quê? Porque isso não me atrai em nada. Eu não tenho desejo algum de beber ou fumar. Então ele nunca vai usar essa estratégia comigo. Mas para uma pessoa que tem atração por essas coisas, esse será o ponto que o diabo vai usar. Então, para alguns, o diabo pega no vício. Para outros, o diabo pega nos prazeres. Para outro, o diabo pega no entretenimento. E você já viu como o mundo está cheio de entretenimento? Ontem à noite eu cheguei em casa, estava lá em Itajaí, cheguei em casa, e aí, lendo as mensagens aí na internet, no WhatsApp, daqui a pouco vem o resultado de um jogo de futebol. Estava em andamento o jogo ainda, e aí eu fiquei sabendo, lá no estádio, 60.000 pessoas assistindo o jogo. No site, onde estava transmitindo, 2 milhões de pessoas assistindo o jogo. Então tem gente que vive para isso. É isso que eles gostam. Outros é música. Eles vão a qualquer lugar do planeta atrás da sua banda favorita. Outros é a novela. E filme, Não perde um capítulo. Fica agarrado com aquilo. Então, as pessoas vão se prendendo às coisas que nos prendem a esse mundo. Eu não estou dizendo que é pecado você assistir o futebol, não é simples, então. Não é pecado. Mas a minha vida não é isso. Você está entendendo? Mas tem gente que a vida é isso. Então o diabo vai tentando ludibriar aqui e acolá com seus embudos. Para quê? Para tirar da sua perspectiva o caminho da salvação. Mas a boa notícia é que Jesus não deixou o santuário ainda. E todos nós que aqui estamos temos essa oportunidade de entrar por essa porta que ainda está aberta. Eu pergunto nessa noite, você está disposto a entrar por essa porta? Amém. Eu queria hoje fazer um convite muito especial para você. Para você que quer tomar a decisão de servir ao Senhor Jesus, de entregar a sua vida para Ele, e também manifestar essa entrega se preparando para ser batizado. Por quê, pastor? Porque o mesmo Cristo disse assim, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Uma pessoa, para ser salva, ela tem que crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e ela tem que ser batizada. Alguns anos atrás, eu estava num evento de juvenis, né? Nós chamamos desbravadores, né? São juvenis na igreja, crianças de 10 a 15 anos. E eu estava coordenando o batismo dos juvenis, dos desbravadores. Eu tinha uma lista na minha mão, eu ia lendo os nomes e eles vinham para ser batizados aqui no palanque do evento. E aí eu chamei o nome de uma garota que era próxima a ser batizada. E quando ela subiu aqui no palco, ela chorava muito. Eu aproximei dela e disse, você que é fulano que vai batizar agora? Sim, sou eu, pastor. E por que você está chorando tanto? Não é uma ocasião tão especial? Batismo, né? Não é tão importante esse momento na sua vida? Ela falou assim, pastor, o senhor está vendo aquele tanque batismal? Eu disse, não estou vendo. Depois que eu for batizado hoje, pastor, eu não tenho mais casa para morar. 12 anos. Como você não tem mais casa? É porque meu pai e minha mãe não aceitam a minha fé. Não apoiam a minha decisão de ser um adventista. E depois que eu for batizado, eles disseram que se eu me batizar, eu não sou mais filho deles. E com a coragem que só Deus pode dar, essa garota entrou dentro do tanque e foi batizada. Quando ela desceu do palco, os jovens que a conheciam suas lutas, abraçaram ela
e choraram ali por uns 15 minutos abraçados. Eu vi a cena e eu pensava comigo assim, aí está a sua nova família. Aí está a sua nova família. Ela foi para casa, bateu a porta de casa, o pai abriu, ela com a sacola, com as roupas molhadas. O pai só perguntou se você se batizou. Ela disse sim. Aqui não é sua casa mais. E fechou. Uma família da igreja acolheu essa garota para cuidar dela. Passaram-se alguns anos, eu fui fazer um programa especial no Espírito Santo. Eu fui pregar num colégio nosso. Um colégio interno que nós temos lá em Colatina, chama EDESA. E eu preguei no colégio aquela noite. E quando terminou o culto daquela noite, para centenas de jovens, uma garota veio falar comigo. Ele falou assim, pastor, o senhor se lembra de mim? Eu contei essa história para lá na noite. Eu contei essa história. O senhor se lembra de mim? Eu disse, não. Pastor, eu sou a garota da história. Você é a garota da história. E o que está fazendo aqui na escola? Então você, pastor, os meus pais não me receberam mais em casa. Uma família da igreja me acolheu. Eu consegui uma bolsa de estudos nessa escola, onde eu estou já há alguns anos. E eu agora vou prestar um vestibular. Os meus pais hoje me aceitam em casa. Depois de um bom tempo, eles aceitaram minha decisão. Mas eu vim parar aqui nessa escola, porque no princípio eles não me receberam. Mas eu não quero voltar para casa nesse momento. Eu quero fazer minha faculdade. E quero conquistar minha independência. Eu me lembrei dela, da história dela, lá com 14 anos. E naquele dia eu fiquei pensando, olha, se uma garota de 14 anos tem essa coragem para servir a Jesus, o que me impede de servir também? Será que os meus desafios são maiores que dessa garota? É por isso que nessa noite eu queria fazer um convite para você que não é batizado na vida. Porque aqui nós temos amigos que são batizados. Mas temos também quem não é batizado na vida. Ou talvez para você que um dia até foi batizado na igreja, mas se afastou dos caminhos do Senhor. Eu queria convidar você hoje para tomar a decisão de se batizar. Pastor, quando vai ser esse batismo? Quando você desejar. Mas nós queremos ajudar você. Ajudar você a compreender temas que talvez você não aprendeu ainda. E passar pelo batismo. Por quê? Porque Jesus falou que quem crê e for batizado será salvo. Nós temos que dar esses passos. Sara vai cantar com a gente, Sara, agora? E enquanto Sara cantar, eu queria convidar você a tomar essa decisão. E você que quiser tomar essa decisão, eu queria convidar você para vir aqui na frente, perto de mim. Eu quero fazer uma oração com você. Nós vamos tomar nota do seu nome, nós vamos ajudar você nessa caminhada. Mas antes que a Sara comece a cantar, quem é a primeira pessoa que quer falar assim? Pastor, sou eu. Eu quero tomar a minha decisão. Eu quero ser batizado. Eu quero me preparar. Quem é? Vocês? Pode ir os dois. Pode ir. Vou convidar você a vir aqui. A Sara vai cantar. Deus seja louvado pela lição de vocês. Enquanto a Sara cantar, pode cantar. Você pode se levantar. Tem mais uma vez. Sou melhor que ninguém, nem mereço amor de Deus. Mas onde quer que eu estiver, seu perdão vem me envolver. Só por sua graça e poder, eu entendo o que fazer. Jesus habita em mim. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder.
noites outrora tristes vão se encher de luz. Não deixe passar essa chance. Tome sua decisão nessa noite. Vem pra frente. Mesmo sem saber como orar, você pode encontrar a esperança e o louvor, a justiça do Senhor. Logo tudo irá passar, nosso tempo acabará. Vamos permitir que Cristo viva em nós. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus. E as suas noites, outrora tristes, vão se encher de luz. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus. Pois esta vida é vida eterna, basta se entregar a Jesus. Louvado seja Deus pela decisão que vocês tomaram. Nós vamos ajudar vocês nessa caminhada. Estamos todos juntos nessa caminhada. Queria orar por eles. Mas antes de orar, mais alguém quer vir? Quer dizer, pastor, eu também queria aproveitar esse momento para entregar meu coração a Jesus. Eu sei que a música terminou, mas talvez você tenha ouvido a voz do Espírito Santo e não teve coragem de se levantar. Eu sei que não é fácil, mas aquele que está chamando você para segui-lo vai te acompanhar em cada passo da caminhada, em cada passo da jornada, porque Ele nunca nos abandonou. Alguém mais quer tomar a sua decisão hoje? Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque a porta da oportunidade, a porta da graça ainda está aberta. E Jesus está no santuário celestial, intercedendo por todos nós. Nós queremos, bom Deus, que Tu sejas o nosso advogado. Sem o dom da Tua justiça, nós estaríamos condenados. Mas graças à Tua vida santa, nós podemos ser salvos pela Tua justiça. E louvamos o Teu nome porque nessa noite, vários dos Teus filhos vieram aqui à frente, tomando essa decisão maravilhosa de se entregarem ao Senhor e de se prepararem para o Santo Batismo. Que o Senhor possa conduzir cada um deles nesse caminho de salvação. Que eles possam ser abraçados e cuidados pelo Senhor. Nos colocamos em Tuas bondosas mãos. Também há outros amigos que talvez nessa noite não tomaram sua decisão. Mas nós te imploramos que não desista deles. Que Teu Espírito Santo continue atuando nessas vidas. E que todos nós que aqui estamos
possamos um dia estarmos todos prontos para o teu regresso. Cuida de todos nós. Dá-nos a tua bênção para essa noite. Nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vem aqui no altar e fica tirando uma foto com vocês. Podemos tirar, por gentileza, Enzo? Pode vir, eu acho que dá para todos. Podemos ficar um lado do outro aí. Isso, muito obrigado. Pode ficar. Muito obrigado. Deus abençoe você.